Olá, sou Edgar Kawamura, do canal Imóveis de Curitiba. Hoje eu vou estar conversando com vocês sobre o mercado imobiliário, é o primeiro episódio do nosso podcast. Então, para você que gosta desse mercado, você sabe que a maioria das pessoas acham o assunto relativamente chato, né? Porque falar de imóvel é um assunto complexo, que envolve termos econômicos, termos jurídicos, que muitas vezes as pessoas não entendem. Apesar disso, o imóvel é o sonho da maioria das pessoas. E o corretor tem essa função importante de ser um intermediador para que esse sonho se torne realidade. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender pelos jargões técnicos, pela dificuldade também do corretor estar passando de uma maneira didática assuntos que possam ser mais acessíveis, né? Então eu estou aqui com essa missão, além de vender, que é o meu objetivo principal, falar com você sobre algumas dúvidas que porventura surjam no meu dia a dia e que possam ajudar você a esclarecer. Eu também sou formado em jornalismo pela PUC Paraná, então eu vou ter maior facilidade para fazer esse tipo de trabalho, afinal eu já tenho a parte teórica bem trabalhada. Eu acabei não exercendo a profissão, né, já acabei indo para o mercado imobiliário logo que me formei, mas no meu trabalho de conclusão de curso, eu falei um pouco sobre direito de acesso à informação, então naquela época já era uma ideia que eu tinha, mas que eu também não tinha vivência no mercado imobiliário para poder fazer um projeto como esse. É um projeto simples, assim, que não tem um viés financeiro, né? É um viés mais de eu estar contribuindo para a sociedade para poder estar trazendo informações de utilidade pública, né, chamado jornalismo social ou de serviço, mas eu não vou abrir mão também de fazer minhas propagandas, colocar meus anúncios, afinal eu não consigo manter esse projeto sem um viés econômico também. Então, sempre que eu tiver um conteúdo, vai ter um anúncio também dos produtos que eu estou vendendo, com as construtoras com as quais eu trabalho, meus imóveis de exclusividade, que também possam te interessar ou não. De qualquer maneira, eu convido você para estar contribuindo, e o primeiro episódio eu gostaria de escolher um assunto que talvez seja um dos que mais me procuram, que é o investimento imobiliário. Então, na sequência, eu vou estar começando o primeiro episódio com esse assunto, ok? Muitas pessoas têm receio de me perguntar sobre investimento imobiliário, pois acreditam que esse é um assunto apenas para profissionais, que são pessoas experientes que lidam com isso e tiram de letra. Mas o investimento imobiliário também pode ser exercido por pessoas comuns que não lidam com isso no dia a dia. Estou aqui para ajudar vocês a entender alguns jargões técnicos para que você possa tomar essa decisão de compra com maior facilidade. Por exemplo, você que é de Curitiba, que é onde eu trabalho, você vê muito o termo pré-lançamento, tabela zero, de alguns empreendimentos que vão surgindo. Muitos desses empreendimentos, eles são vendidos praticamente logo no início. E muitas pessoas não entendem por que os investidores natos procuram comprar antes do lançamento. Faz sentido? Faz muito sentido. Quando você compra um apartamento na tabela zero, você consegue um melhor valor em todo o período do fluxo de pagamento. Então, para a incorporadora, ele é um cliente interessante porque você antecipa um pagamento futuro. Então, esse cliente que está nessa fase, ele acaba trazendo para a construtora um valor geral de vendas que é interessante para o início da obra. Por outro lado, a pessoa que compra com o imóvel praticamente pronto, por que ela consegue um menor desconto? Porque esse cliente ele já está numa fase em que a obra já está praticamente resolvida, o imóvel está praticamente vendido, e mesmo a pessoa que financia o imóvel após a BITS, o banco vai pagar a construtora num período máximo aí de uns 3 meses. Então você não está fazendo um pagamento à vista, você está fazendo um pagamento com um adiantamento curto. Então, às vezes, o cliente que vem conversar comigo
numa fase em que o imóvel praticamente já está pronto e que é um desconto muito grande, ele questiona por que a pessoa que comprou na planta, na tabela zero, tem um desconto mais agressivo e quem comprou com o imóvel pronto tem um desconto menor, mesmo sendo à vista. É pela questão da antecipação mesmo. Então, isso é difícil de explicar, né, para um cliente que está muito ocupado, que está trabalhando no dia a dia, mas eu acho que é uma dúvida de muita gente. Então, nesse primeiro conteúdo que eu estou trazendo, eu gostaria que vocês estivessem entendendo um pouco sobre esse assunto. Quem quiser entender mais, quiser conhecer empreendimentos que têm esse perfil voltado para investidor, pode vir conversar comigo. Hoje eu estou aqui na Casa Hype, né, onde eu estou também montando aqui o meu escritório para poder estar atendendo meus clientes e posso estar apresentando alguns empreendimentos que têm esse perfil voltado para investidor. Lembrando que nessa questão de desconto, né, que todo brasileiro gosta, a política independente da construtora vai ser mais parecida com essa, ok? Dentro do jargão técnico dos corretores de imóveis, um dos termos que muitas pessoas me perguntam, né, não você que é investidor profissional, mas pessoas comuns, seria fluxo de pagamento. Fluxo de pagamento, ele vai variar dependendo do período de obra de cada empreendimento. Então, por que o investidor procura comprar antes? Porque você vai ter um período maior para pagar o valor de entrada. Então, quando você vê numa tabela de vendas 36 vezes mensais, possivelmente esse empreendimento ele tem 3 anos para ser entregue. Por que você também vê muito o termo semestral? Porque para uma construtora, o fluxo precisa ser periodizado, né? Para que ele tenha um equilíbrio e as entradas de recursos tenham uma previsibilidade, né? Nesse fluxo você também vai ver o valor de entrada. Normalmente ele é 10%. Um valor menor que esse, muitas pessoas perguntam por que normalmente não é aceito menos que 10%. Porque tem essa questão da tabela também, em que você consegue organizar melhor o fluxo com uma entrada mínima. Claro que eu posso detalhar um pouco mais, mas aqui no vídeo seria o básico, né? Qualquer fluxo ele pode ser alterado dependendo da condição do cliente. Você pode estar querendo vender um imóvel e futuramente aportar um valor de recurso maior. Então você pode dar uma entrada de 10%, jogar o fluxo para o final, se for aprovado, e antecipar esse pagamento. Quando você antecipa um pagamento futuro, você possivelmente consegue um desconto. Então cada empreendimento vai ter esse fluxo dependendo da fase da obra. E essa questão não depende tanto da construtora também, porque ela vai dividir dependendo do prazo. Então, quando o imóvel é financiado, quando já sai o habite, se você quiser comprar um imóvel que já está pronto, possivelmente o valor de entrada você já vai ter que dar no ato. O que é no ato? É o valor de entrada que o banco vai exigir dependendo da tua renda. Então, pode variar de 30%, 20%, dependendo do momento. E dependendo do banco e dependendo das condições que você apresentar. Então, se você não tem esse valor de entrada nesse momento, independente da sua situação, você vai ter que comprar na planta e aguardar um tempo até essa entrada chegar no valor desejado, ok? Então essa é uma dúvida que é recorrente, que eu acredito que pareça simples para um corretor, mas que para a maioria do público ela é importante para poder estar esclarecendo um assunto como esse. Se você deseja fazer seu primeiro investimento imobiliário voltado para Airbnb, é interessante avaliar a questão das administradoras de Airbnb, locação por temporada. Algumas empresas são profissionais no ramo e tendem a fazer um serviço com uma valorização maior. Se você deseja fazer sozinho, você precisaria ter uma estrutura voltada para isso. Nada impede que você faça esse trabalho por conta, mas a minha recomendação é que você sempre procure uma empresa profissional para que a médio a longo prazo esse trabalho tenha a maior valorização possível. Então, quando você é investidor, você precisa conversar com o seu corretor para que esse tipo de conhecimento você já saiba, para que futuramente, quando você colocar teu imóvel para trabalhar junto à locação por temporada,
você tenha a rentabilidade máxima. Isso envolve anúncio, isso envolve limpeza profissional, isso envolve uma decoração mais voltada para o tipo de empreendimento e público que você deseja atender e que exige uma profissionalização. Então, se você trabalhar o teu imóvel de qualquer jeito, possivelmente ele não vai ter o retorno sobre o investimento desejado. Não vai ser nem culpa do corretor nem da construtora. Você precisa trabalhar esse imóvel da maneira adequada, profissional. Se você vier conversar comigo, eu posso indicar algumas empresas que trabalham profissionalmente dessa maneira e você pode conversar com o próprio host que trabalha com isso e comparar as opções. Alguns hosts são considerados pelo Airbnb alguns dos melhores do Brasil, com notas super altas e ranqueamento e bastante elogio dos hóspedes, então eu acredito que sejam as melhores sugestões que eu possa dar. Cabe a você mesmo avaliar se é melhor fazer sozinho ou com um profissional. A minha recomendação é que você sempre procure uma empresa, mesmo que tenha uma taxa de administração, que você vai conseguir um retorno maior sobre o seu investimento. Outro jargão técnico dos corretores, que às vezes a gente solta e fala com o cliente e o cliente não entende, é a questão de alavancagem. Os investidores, eles gostam de fazer esse tipo de trabalho. Comprar no início do empreendimento, quando consegue o melhor preço, e aguardar o empreendimento ele se consolidar para revender um pouco antes da entrega. Esse termo seria chamado de alavancagem, em que você consegue a maior valorização possível no empreendimento, então você compra e revende. Durante a obra tem o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, da FGV, que é menor que a inflação, então o teu imóvel vai estar valorizando e ao mesmo tempo ele vai ter essa diferença de valor que é muito interessante entre a fase em que você comprou e a fase que você vendeu. Claro que você tem que escolher um bom empreendimento para poder fazer esse tipo de trabalho de alavancagem. Nem todo empreendimento é voltado para isso. Alguns têm um viés mais de investimento, outros mais de moradia. Cabe a você, com o seu corretor de confiança, buscar o empreendimento correto, a planta correta, para que essa valorização realmente ocorra. Esse foi o primeiro episódio do Imóvel de Curitiba. Sou Edgar Kawamura. Espero que tenham gostado. Me acompanhem pelo YouTube, pelo Instagram. O viés desse episódio foi mais uma introdução para que você possa entender a importância do mercado imobiliário de uma maneira mais acessível, para que vocês gostem do assunto. Eu sei que às vezes parece um pouco chato, um pouco difícil, mas eu tenho certeza que na medida em que vocês forem me acompanhando semanalmente, vocês vão estar gostando cada vez mais. Também convido-os a vir aqui na Casa Hype para conversar comigo. Eu saí do centro, estou vindo para cá no escritório para poder estar atendendo os clientes. Então, venha conversar sobre investimento imobiliário, venha conversar sobre moradia, para procurar seu imóvel, que eu vou estar à disposição. Também tragam novas pautas, que eu, na medida do possível, eu vou estar estudando a possibilidade de estar trazendo aqui para os vídeos também, ok? Um grande abraço, tchau, tchau.